Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma reflexão sobre o tema do devocional das crianças dessa semana lá da Igreja Batista Farol. Se você quiser receber esse devocional para você fazer com as crianças, pode entrar em contato, deixar sua mensagem, que a gente vai estar liberando o link para vocês baixarem também esse devocional. Tá? O devocional é baseado agora no período que nós estamos vivendo, que é o da Páscoa. Então, essa reflexão vai estar dividida em 7 pontos, onde cada ponto desses será um dia de devocional para as crianças. O texto base que a gente vai ter nessa reflexão está lá em Lucas, no capítulo 2, do versículo 41 a 52, que diz: Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiam à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Essa reflexão a gente colocou o título de Aprendendo com Jesus a cumprir o propósito de Deus. Nessa passagem a gente percebe que Jesus desde criança vinha se desenvolvendo para cumprir o seu propósito. E aí o último versículo de Lucas, capítulo 2, versículo 52, diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nesse versículo a gente percebe que os pais estavam com ele. Então, em Provérbios 22, 6 diz assim: Ensina a criança no caminho que ela deve andar, que mesmo quando ela esteja velha, não se desviará dele. Esse versículo é bem forte em dizer que nós, como pais, precisamos estar junto com os nossos filhos. Essa reflexão ela vai ser mais voltada para os pais, uma vez que os pais aqui vão fazer o devocional com seus filhos, mas essa mensagem se aplica à vida de cada um de nós, porque nós precisamos nos desenvolvermos para cumprir o propósito de Deus. Então, nós como pais precisamos andar com os nossos filhos, ensinando aquilo que eles precisam ser ensinados para que eles possam cumprir os propósitos de Deus. Esse mesmo versículo, Provérbios 22, 6, lá na NVI, fala assim: Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviar delas. Qual é o propósito que Deus tem colocado no seu coração para o seu filho? Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de perguntar a Deus qual o propósito que Deus tem para o seu filho. Mas eu já deixo uma boa pergunta para vocês conversarem com Deus. Qual o propósito que cada um dos seus filhos tem? Cada filho tem um propósito de Deus. E procurem ouvir de Deus qual o propósito, pois vocês precisarão lançar essas flechas. Nossos filhos são flechas, nós somos os arcos, nós somos arqueiros. Precisamos lançar os nossos filhos para o caminho certo, para o propósito de Deus. Então pergunte a Deus qual o propósito que Deus tem para cada filho e comece a direcioná-los. Tá? Então vamos ver em 7 tópicos como Jesus chegou até o propósito dele. O primeiro ponto que a gente quer falar é: Jesus crescia em sabedoria. Essa sabedoria, a gente está falando da sabedoria dos homens. Será que os nossos filhos estão crescendo da sabedoria do que o mundo tem? Nós temos procurado instruir os nossos filhos nos melhores caminhos. Nós temos feito muitos esforços para colocar os nossos filhos nas melhores escolas, com os melhores professores, mas será que nessa área de passar o conhecimento educacional de escola, nós estamos andando com os nossos filhos no caminho? Nossos filhos precisam andar conosco, nós precisamos ser aqueles que vão levar os nossos filhos a terem sabedoria. Então,
Pare um tempo, façam as tarefas com seus filhos, mostrem a eles a importância desse estudo, que Jesus também crescia nessa sabedoria, e vocês vão ver que seus filhos vão se desenvolver mais quando vocês estiverem andando com eles na busca de sabedoria. Não terceirizem o ensino dessa sabedoria. Não achem que apenas as professoras da escola têm o dever de ensinar. Nós, como os pais, devemos ensinar os nossos filhos também a sabedoria. Tire um pouquinho do seu tempo, ajude os seus filhos, mostre a ele que você se importa com os estudos deles e vocês vão ver que os seus filhos também crescerão em sabedoria. O segundo ponto é, Jesus crescia em estatura. Jesus crescia fisicamente. Ele não era uma criança que continuava sendo uma criança, mas ele crescia. E para uma criança crescer, elas precisam ter boas noites de sono. E aí, será que os nossos filhos estão tendo boas noites de sono? Estão tendo um tempo suficiente de sono? Ou muitas vezes nós temos deixado ela com telas, ela com muitas brincadeiras, ela sem uma rotina, e isso tem atrapalhado o crescimento da estatura da criança por falta de sono. Um outro ponto que faz as crianças não se desenvolverem em estatura é a alimentação. Será que nós, como pais, estamos buscando dar o melhor alimento para os nossos filhos? E o melhor alimento não necessariamente é o alimento mais caro, mas é o alimento mais saudável, o alimento que vai realmente suprir todas as necessidades do organismo dos nossos filhos. E por último, o quanto de atividades físicas nossos filhos têm feito? Nós estamos vivendo uma época onde nós estamos passando as telas para os nossos filhos, seja celulares, tablets, televisões. Quanto tempo os nossos filhos têm passado nesses momentos e quanto tempo ela tem realizado exercício para desenvolver o seu corpo, o seu físico? As crianças precisam desenvolver o seu físico, as crianças precisam crescer em estatura como Jesus crescia em estatura. E nós, como pais, precisamos ensiná-las como deve ser esse processo. Eu sei que muitas vezes é muito cômodo deixar na frente de telas, às vezes é muito cômodo a gente fazer outras coisas e deixar nossos filhos entretidos com outras atividades, mas nós precisamos provocar também que os nossos filhos cresçam em estatura como Jesus crescia. Jesus também, o terceiro ponto é, Jesus crescia da graça de Deus. Jesus, ele aprendia sobre Deus. Jesus aprendia sobre quem era Deus e como ele poderia aprender mais para servi-lo melhor. E isso muitas vezes nós também temos feito, mas da forma errada. Nós estamos muitas vezes levando as crianças para a igreja e não estamos ensinando em casa. Nós precisamos ensinar na nossa casa quem é Deus, como buscar Deus, como nos relacionarmos com Deus, quais são os caminhos que nós devemos seguir e que nós devemos seguir os caminhos de Jesus. Nós devemos ensinar nossos filhos a ler a Bíblia diariamente, porque a palavra de Deus diz que nós devemos meditar na sua palavra de dia e de noite. Nós devemos gastar tempo em oração com o Senhor, porque isso faz com que nós tenhamos relacionamentos. Mas só existe uma forma verdadeira de ensinar tudo isso aos nossos filhos, que é quando nós fazemos isso e eles participam disso. Aqui na minha casa eu criei um local onde eu chamo o Cantinho da Oração, que nada mais é que um local onde toda a nossa família deve ir para orar, para ler a Bíblia e fazer todos os seus momentos com Deus. Por que isso? Porque quando um está lá, sempre o outro percebe, eita, eu posso ir lá também. E quando a gente menos espera, está toda a família orando, lendo a Bíblia, crescendo no Senhor. Façam de vocês o exemplo que seus filhos precisam para crescer na graça de Deus. Não terceirizem disso. Vocês, como pais, são aqueles que vão levar os seus filhos a conhecerem Cristo mais intimamente. O quarto ponto é que Jesus crescia diante dos homens também. Hoje em dia, o que a gente mais vê são crianças que não amam o próximo, não respeitam os mais velhos, não vivem uma vida segundo Jesus vivia. Nós estamos negligenciando o ensino do respeito, do amor para com as pessoas, do bom comportamento, e isso começa em nós. Os nossos filhos precisam ver em nós isso para que elas possam fazer. E precisamos gastar tempo, porque o mundo tem ensinado o contrário. Então nós precisamos gastar tempo ensinando quais são as boas maneiras, como eles devem se comportar diante dos mais velhos, como eles devem conversar com as pessoas. Tudo isso faz com que as crianças se desenvolvam diante dos homens. E aí sim, quando as crianças se
estiverem se desenvolvendo diante dos homens, pode ser uma porta para você evangelizar qualquer pessoa. Pode ser uma porta de alguém dizer assim, aí eu vejo Cristo, aí eu estou vendo a semelhança de Cristo nessa criança. E aí ser uma porta para você dizer o quão bom Deus é com a sua família, o quão bom Deus tem sido por amar, por cuidar de vocês e por refletir a glória de Deus na vida da sua vida e na vida dos seus filhos. Agora, no quinto ponto, Jesus cresceu, chegou até a cruz e muitas vezes as pessoas podem colocar em dúvida o nosso propósito. Jesus estava na cruz e lá em Lucas 23:39 diz assim: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Na nossa vida, muitas pessoas vão dizer coisas que vão de contrário ao propósito que Deus tem para a nossa vida. E muitas vezes somos nós mesmos que estamos fazendo isso. Quantas vezes nós dizemos aos nossos filhos que eles são bagunceiros, que eles são burros, que eles são desorganizados, que eles são relaxados e tantas coisas ruins que nós dizemos sobre o nosso filho que são contrários ao propósito de Deus. Deus tem um propósito para os nossos filhos e não é nada disso. O propósito é de bênção. Nós devemos refletir sobre aquilo que nós estamos falando, porque o mundo está falando mal, coisas más para os nossos filhos, mas nós não podemos falar isso. Nós devemos ser como Deus foi. O próprio Deus chegou para Jesus e disse: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho alegria. Essa deve ser as palavras que devem sair da nossa boca. Nossos filhos são filhos amados, eles nos trazem alegrias. Se você não disse ainda isso para o seu filho, está na hora de você dizer. Não perca a oportunidade, diga hoje que você o ama, que você tem alegria, que ele tem um propósito grande no reino de Deus, que mesmo ele tendo dificuldades hoje, Deus transformará as dificuldades dele em bênçãos celestiais, bênçãos que abençoarão outras vidas. O sexto tópico é: na nossa caminhada podemos ter perdas e medos. Quando Jesus morreu, e Lucas 24:5 revela, as mulheres estavam amedrontadas e abaixavam o rosto, como se fosse assim: o que aconteceu com Jesus que ele não está mais na sepultura? Quantas vezes na nossa vida nós sentimos dessa forma, onde a nossa esperança acabou, onde os nossos medos são maiores que todas as situações que nós temos? E será que nós estamos vivendo isso? Outra coisa, será que nós estamos deixando que os nossos filhos aprendam a desenvolver a forma de vencer os medos? Nós temos vivido uma época onde nós protegemos tanto os nossos filhos que quando eles têm qualquer probleminha, eles não sabem como resolver, porque nós não deixamos eles vencerem esses medos. E aí, a continuação desse versículo de Lucas 24:5 diz assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E é isso que é a mensagem que nós como pais devemos ter para com os nossos filhos. Os nossos filhos vão ter medo, nossos filhos vão passar por momentos de perda, mas nós temos que ser aqueles que dizem assim: por que vocês estão olhando para os mortos? Olhemos para os que estão vivos. Jesus vive. E é essa mensagem que nós devemos levar para o coração dos nossos filhos. Jesus vive. E por último, que vai ser a mensagem do domingo, o devocional do domingo: Jesus cumpriu o propósito. Ele não morreu. Ele ressuscitou. Em Lucas 24:6 diz: ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa deve ser a mensagem que nós devemos levar para todas as crianças. Ele morreu por eles, mas ele não ficou preso naquela sepultura. Ele venceu, ele ressuscitou, ele ama cada criança, ele tem um propósito na vida de cada criança e ele quer fazer maravilhas na vida de cada criança. Que você, pai, você, mãe, seja o instrumento de Deus para levar as boas novas ao coração do seu filho e impregnar no coração dele que Jesus morreu por eles, mas cumpriu o seu propósito, que é vencer a morte, vencer este mundo, está à direita de Deus Pai e está esperando a cada um de nós, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e nós devemos amar, buscar e conviver com esse Deus maravilhoso que nos salva, que nos cura, que nos leva para caminhos altos. Que essa reflexão caia no coração de vocês e vocês possam transmitir para todos os seus filhos essa bênção que é Jesus Cristo viveu. Feliz Páscoa para todos. Deus abençoe.